Eu já estava atendendo alguns aras aqui na região do interior de São Paulo, e aí teve uma situação muito interessante. Eu fui no leilão desse aras que eu estava trabalhando, e de repente entrou um potro para ser leiloado, e ele se chamava Embalo Rio das Pedras. Eu achei aquele nome lindo, melódico, né? Embalo Rio das Pedras. Naquela noite, eu sonhei com um lugar onde eu vi um local onde colocava grãos de café para secar, em cima uma casa amarela e do lado umas cocheiras, umas baias. E eu acordei com esse sonho e visualizando essa imagem. E passaram-se mais ou menos uns 30 dias, esse veterinário do interior me indicou para eu trabalhar no Aras, que estavam precisando de alguém que fizesse a parte de inseminação artificial, que era o que eu tinha sido treinada por eles, porque eles estavam com um garanhão, não conseguiam fazer o garanhão cobrir as éguas, não conseguiam coletar o sêmen, e ele pertencia a um condomínio, e era um cavalo muito caro. Ele pertencia a 4 donos. E as éguas precisavam ir para esse lugar e ninguém conseguia fazer o cavalo ejacular, nem coletar sêmen e nem tampouco fazer ele cobrir as éguas. Quando eu cheguei na fazenda, qual é a imagem que eu vi? Aquela que eu sonhei. Então, aquele cavalo Embalo Rio das Pedras, ele era da Fazenda Rio das Pedras, que foi a fazenda onde eu fui trabalhar e fiquei por quase 30 anos. Quando eu cheguei lá, tinha um paredão, assim, vários homens parados, assim, de braço cruzado, né? E estava o administrador da fazenda. Quando eu saí do carro, esse senhor virou e falou assim: Ué, Roberto, cadê o veterinário que você falou que você ia trazer? E eu falei: pronto, de novo vou passar por essa situação, né? Ele falou assim: não, eu não tenho veterinário, eu tenho a veterinária. E aí já me apresentou como doutora e tal, né? E aí eu comecei a fazer alternativas com ele para que ele se acalmasse no momento da coleta. E eu consegui fazer com que ele fizesse a cobertura em todas as éguas que pertenciam ao condomínio, porque ele era um cavalo muito agressivo. Inclusive, ele tinha uma lesão no olho porque ele apanhou de tão agressivo que ele era. Então, ele era realmente um bicho bastante difícil de lidar, mas que eu consegui. Não precisou de um mês para eu já me sentir totalmente em casa, porque eles eram uma família. Então, o irmão mais velho era administrador e todos os irmãos trabalhavam na cocheira. E ali eu fiquei por quase 30 anos. E aí fiz tudo o que eu queria fazer na área de veterinária. Na verdade, para mim, ser veterinária sempre foi uma diversão, porque cada dia era de um jeito. Eu chegava às 7 horas da manhã, me divertia o dia inteiro. Tinha um estrezinho, porque eu precisava manter os bichos vivos, né? Mas eu estudava, estudava, estudava e fazia de tudo. Eu não era melhor que Deus, mas eu estudava para eu poder resolver o problema. Mas tinha alguns casos que eram inevitáveis. Mas para mim era uma diversão. Você trabalha? Eu falava: não, eu brinco. Então eu brinquei 30 anos de ser veterinária. Eu me sinto totalmente realizada, porque eu fiz reprodução e trabalhei com cavalos. Nessa fazenda, eu não sofri preconceito nenhum, pelo contrário. Eu tive muito respeito deles, tanto do proprietário quanto dos funcionários.